Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 16 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 7, versículos 40 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. Mas alguns diziam: porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado onde era Davi? Assim, houve discussão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Os guardas responderam: ninguém jamais falou como esse homem. Então, os fariseus disseram-lhes: também vós vos deixastes enganar? Por acaso, algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nós estamos nos aproximando do momento de celebrar a Páscoa do Senhor, e esse tempo de Quaresma é um tempo muito especial que a Igreja nos oferece, e que realmente seja um tempo de conversão. Então vamos continuar aproveitando bem esse tempo favorável, que seja um tempo de mudança, que seja um tempo de voltar ao primeiro amor, que seja um tempo de renovação, de penitência, de transformação na vida de cada um de nós. Não deixemos esse tempo passar, irmãos, sem que algo bom nós possamos deixar o amor de Deus fazer na nossa vida. O Evangelho de hoje, ele vai mostrar já os passos que os mestres da lei, os fariseus, começaram a dar para prender Jesus. Mas por que aqueles homens queriam prender Jesus? Eles não conseguiam achar um motivo para condená-lo, porque não havia em Jesus motivo para condenação. Jesus, ele foi fiel em tudo. Ele cumpriu fielmente a lei. Ele deu um grande exemplo para todos nós na observância da lei, na observância da palavra de Deus. Mas aqueles homens, eles viam em Jesus aquele que estava atrapalhando a vida deles. Eles viam que Jesus conseguia atrair as pessoas. Eles sabiam que Jesus era diferente deles. Então aqueles homens procuravam matar Jesus porque não queriam que ele continuasse semeando o amor,
Não queriam que ele continuasse sendo o centro das atenções. E então, eles mandam que os soldados pudessem levar Jesus a eles. Mas Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. E eu gosto de meditar sobre isso porque eu creio que isso é uma verdade. Ninguém prendeu Jesus. Ninguém matou Jesus. Foi o Senhor Jesus que na hora certa, que no tempo certo, se entregou e deixou que fizessem com ele tudo o que aconteceu. Mas isso ele fez por amor a nós. Jesus se ofereceu por amor. E quando Jesus pregava, quando Jesus falava, as pessoas ficavam divididas. Aqueles que abriam um coração de verdade, enxergavam em Jesus o profeta, o Messias, porque comparavam as ações de Jesus com aquilo que as profecias falavam. Mas outros não admitiam ser ele o Messias, o libertador. Sabe, irmãos, e quando eu lia essa palavra, o Senhor me fez meditar justamente sobre as surpresas de Deus. Você que é pai, você que é mãe, e nós que somos filhos já passamos também por essa experiência um dia. Quando o seu filho, a sua filha, chega para você e te dá um abraço. Você sabe o que significa aquele abraço. Os pais que amam de verdade seus filhos fazem de tudo para que o amor que os filhos têm seja um amor puro, seja um amor santo, não seja um amor de interesse, um amor de troca. Os pais que amam seus filhos de verdade não dão tudo o que os filhos querem, não fazem todas as vontades dos filhos. Os pais que amam os filhos de verdade educam, ensinam, para que os filhos possam entender o que é o amor verdadeiro. E assim também, meus irmãos, o Senhor age com cada um de nós, com seus filhos. Quando o Pai envia Jesus, Ele poderia sim enviar Jesus de uma forma grande, de uma forma poderosa, de uma forma que todos pudessem ver, de uma maneira que a sua vinda pudesse confirmar que Ele é o Messias. Mas as surpresas de Deus são tão grandes justamente porque, da mesma forma que os pais, e numa grandeza ainda maior, Deus não quer que nós o amemos por interesse. Deus não deseja que nenhum dos seus filhos o busquem somente por necessidade. E tudo que Deus faz por nós é para cativar em nós esse amor verdadeiro, esse amor sincero, esse amor que ama simplesmente porque ama, sem querer nada em troca. E essa é uma das razões que quando o Pai envia Jesus, Ele o envia de uma maneira surpreendente. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, nasce através de uma virgem, de uma família humilde, no lugar humilde. Antes de nascer, o menino Deus é perseguido. Quando vai nascer, o menino
não tem um palácio, o Rei dos Reis não tem um lugar para nascer, não tem súditos para comemorar e para celebrar o seu nascimento, não recebe uma coroa, o Rei dos Reis surpreende a todos e nasce numa manjedoura, nasce num estábulo, num lugar tão simples que somente os pastores e os reis magos ficaram sabendo do seu nascimento e foram lá para adorá-lo. E por que o Senhor fez isso? Justamente, irmãos, por causa do amor. Porque o Senhor, Ele não quer que nós o amemos pelos milagres, pela grandeza, por coisas extraordinárias. O Senhor quer que nós o amemos por aquilo que Ele é, independente da manifestação de poder. Ele quer que nós o amemos porque Ele nos amou primeiro. E naquele tempo, alguns entenderam e outros não. Muitos não conseguiam admitir que aquele homem tão simples, aquele homem que estendia a mão para a prostituta, para os cobradores de impostos, aquele homem que perdoou aquela pecadora e que estendeu a mão para ela, aquele homem que se sentou à beira do poço para conversar com uma samaritana, aquele homem que para e olha para Zaqueu, um chefe de cobrador de impostos, e diz para ele: Zaqueu, desce daí, porque é preciso que eu fique na sua casa. Aquele homem que surpreende a todos e escolhe Mateus, um cobrador de impostos, para ser um dos seus discípulos. Aquele homem que não chama nenhum doutor da lei, nenhum mestre da lei, nenhum fariseu para serem as colunas da igreja, mas vai buscar pescadores, homens simples. Esse é o nosso Deus. O Deus que nos surpreende nos detalhes para mostrar a grandeza e a soberania do seu amor. Um Deus tão grande, mas que se fez pequeno por cada um de nós. Naquele tempo, esse agir de Deus mexeu muito com as pessoas, com aqueles que não aceitaram e também com aqueles que aceitaram. E Deus, irmãos, Ele continua nos surpreendendo. Porque Jesus, Ele disse bem claro que nós o veríamos, o pobre, o pequeno. E o Senhor várias vezes disse que todas as vezes que nós fizermos o bem a um pequenino, a um irmão, é ao Senhor que nós estamos fazendo. Jesus, Ele foi se revelando aos poucos. Viveu os seus 30 anos no anonimato, mas durante 3 anos se apresentou e não teve medo de dizer quem Ele era, mas também não forçou ninguém a acreditar nele, não forçou ninguém a amá-lo, não forçou ninguém a adorá-lo. Ele continuou evangelizando, Ele continuou falando do amor de Deus. Esse amor que mexeu com aquelas pessoas, que mexeu até com os guardas que tinham tido a missão dada pelos mestres da lei e pelos fariseus de levarem Jesus.
Mas eles ficaram tão maravilhados com as palavras, com os ensinamentos, que eles não levaram Jesus. E também não levaram, porque ainda não havia chegado a hora. Não era um homem que iria prender Jesus. É Jesus que iria se entregar para dar a vida por cada um de nós. E hoje? Será que hoje as pessoas são diferentes das pessoas daquele tempo? Muitos não. Alguns o amam. Alguns enxergam nele o Messias, o Senhor de todas as coisas. Mas outros ainda continuam esperando um Messias. Outros veem Jesus como um homem importante, um homem que marcou uma geração, mas não enxergam como Deus, como Senhor de todas as coisas. E a verdade, irmãos, é que nós só vamos conseguir enxergar Jesus da maneira que Ele é, se nós o olharmos com os olhos da fé e se nós olharmos com os olhos do nosso coração. Aí nós vamos saber, com a certeza, que Ele tem nos guardado, com a certeza que a sua mão poderosa tem nos protegido, tem guiado os nossos passos, tem conduzido os nossos pés no caminho da vida eterna. Esse Deus que enxuga as nossas lágrimas, que se preocupa conosco e que todos os dias bate na porta do nosso coração. Se nós queremos ver Jesus do jeito que Ele é, precisa ser pela fé. Então, nesse sábado, vamos pedir ao Senhor, mais uma vez, o dom da fé, a graça de vermos o seu agir, a graça de vermos a ação do Senhor nos pequenos detalhes do dia a dia. Eu te convido, vamos à nossa oração. Senhor, bendito seja para sempre seu nome. Obrigado, Pai. Obrigado pelas suas surpresas de todos os dias. Obrigado, Senhor, por através dos sinais nos dar a oportunidade de te conhecer, de não te buscar com outras intenções, de não querer te servir por aquilo que o Senhor pode nos dar, mas caminhar com o Senhor, como o catecismo nos ensina, por aquilo que o Senhor é. Sim, Senhor, que nós possamos te servir de todo o nosso coração e que, meditando a sua palavra, nós possamos te amar cada dia mais. Amar de verdade, de coração, sem querer nada em troca, Senhor. Mas para isso, nós precisamos ter fé. Por isso, finalizando essa oração, eu te peço para mim e para cada pessoa que está rezando comigo. Dai-nos o dom da fé, Senhor. Encha-nos de Ti, para que, olhando para o Senhor, nós possamos caminhar rumo à vitória. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.